Boa tarde, alunos. Esta semana vamos dar continuidade às axometrias oblíquas e vocês sabem que nas axometrias oblíquas podemos ter tanto perspectiva cavaleira com esta posição, ou seja, o x, z em verdadeira grandeza e o coeficiente de redução no y, ou com outra direção, ou seja, no y, z é que é a verdadeira grandeza e o coeficiente de redução no x. Já sabem que se a base não estiver nestes planos, nestes eixos, nestes planos axonométricos que estão em verdadeira grandeza, estiverem neste, por exemplo, no XY ou no YZ, nós temos sempre que rebater e temos que adaptar esse rebatimento para as várias possibilidades que temos, já sabem. Existem várias alternativas, foi o que eu vos dei já no outro tutorial do exercício 2 de figuras planas, ou seja, têm que sempre adaptar o rebatimento e depois puxar o rebatimento até a base e depois é só levantar. Pronto, eu agora vou fazer um sólido em perspectiva militar ou planométrica, que é o exercício 9, que é um prisma pentagonal regular com 8 de altura e uma base paralela ao XZ. Ou seja, estou a ver que, mais uma vez, vou optar por uma opção em que a base não está paralela à verdadeira grandeza, não é? Vocês sabem que na perspectiva militar, o que faz a verdadeira grandeza, o plano axonométrico que está a verdadeira grandeza e nós podemos construir qualquer figura sem rebater, é o XY. Neste caso, a base vai estar aqui, assente. Pronto, então vamos começar. Diz que o eixo axonométrico Z faz um ângulo de 140 com o eixo axonométrico X. Então, os 140, eu primeiro faço o Z perpendicular à folha. Fiz os 140 aqui, que é só medir com isto, não é? Estão a ver? 140. E depois não dá mais nenhum ângulo, mas vocês têm que saber que o X e o Y faz 90 graus, não é? Porque está em verdadeira grandeza. Pois este ângulo é o que sobra. Pronto, vamos começar. Vocês sabem que quando nós temos a perspectiva militar, podemos pôr o Z para este lado ou para este. Como nós vamos ter que fazer um rebatimento, este rebatimento vai ter que ser aqui, não é? Tem todo o sentido ser assim e nunca aqui, porque eu não quero rebater o Y e o Z, quero rebater o X e o Z. Então, o primeiro, o ZR, vai estar perpendicular ao Z, mas para o lado direito. Porque é o que me interessa, não é? Porque eu depois vou passar o segundo Z para este lado. Então, o primeiro ZR neste caso, vocês podem chamar ZR' ao primeiro e ZR ao segundo, porque este não é o que vamos, não é o final, ou podem pôr ZR nos dois. Pronto, vou buscar, dar-nos o ponto que é o centro da circunferência com o raio 4. Então, 5, 0, 5. Ou seja, nós sabemos que a abscissa podíamos calcular logo. Era os 5 da abscissa, não é? Porque está em verdadeira grandeza. 0 não avança, por isso estaria aqui. E 5 de cota. Então, os 5 de cota eu fui determinar aqui. 5 de cota. Fui medir, na verdadeira grandeza, porque estou a trabalhar no ZR. E agora diz que as retas projetantes fazem ângulos 55 com o plano axonométrico. Então, ou seja, o ângulo é sempre no eixo Z, no eixo que tem o coeficiente de redução, neste caso. Então, vou procurar aqui 55, estão a ver? 55, de modo a que esteja a passar pelo ponto que eu quero. 0 aqui, 55, e está a passar pelos 5 de cota. A ver? Ou seja, aqui fiz os tais 55. Pronto. E agora? Agora vamos fazer, se nós tivéssemos isto correto, ou seja, se esta base estivesse aqui assente, era só puxar. Certo? E já tínhamos aqui, aliás, nós poderíamos logo fazer isso. Podíamos chegar aqui. Fazer uma paralela ao X, que também é perpendicular aqui. Quando chegasse ali, fazíamos uma paralela agora ao Z.
com muito rigor, mas pronto. E tínhamos aqui o ponto Q, na perspectiva, certo? Pronto. Mas nós precisamos de encontrar também o QR. Então, para isso, como é que fazemos? Já sabem que o ZR terá que ser perpendicular ao X, porque nós vamos rebater o plano axonométrico XZ. Então, este será o segundo ZR. O tal que podem chamar na mesma ZR, neste caso agora vou chamá-lo sem linha, mas não é preciso essas coisas. Então, ZR, por exemplo, 90 graus com o X, porque o X vai ser a nossa charneira, está bem? E agora o que eu faço? Vou buscar esta medida, dos 5, por exemplo, não é? Quero os 5 de cota, e vou passar para o meu ZR. Também poderia estar aqui a medir, não é? Mas pronto, já tenho. E agora uno este ponto com o outro ponto da redução, para ter o quê? A direção da afinidade. Pronto. Chamamos isto D, está bem? Pronto. E agora como é que fazemos? Agora, a partir deste ponto, nós puxamos uma paralela, ou seja, uma perpendicular, uma paralela ao X ou uma perpendicular ao Z, R, como quiserem. E uma perpendicular ao X, ou paralelo, não é? O paralelo ao Z, tanto faz, novamente. Então, isto será o nosso QR. Estão a ver? Se tivesse rigor, eu ao fazer um paralelo ao D, isto já não vê muito bem. Ao fazer uma paralela ao D, a passar por QR, fazia uma paralela a este. E depois, a partir deste ponto que eu já tinha, fazia paralela ao Z. Quando as duas se encontram, temos aqui o Q, mas eu já tinha até. Mas estão a ver como bate certo? Ou seja, a forma de nós contra-rebatermos é esta, usarmos sempre paralelas ao D. Pronto. A partir deste momento eu já tenho o QR, diz que o raio é 4, vou medir 4 e vou começar a construir o meu pentágono, que é em base deste prisma. Não é? Então, a partir do QR faço os 4 e vou começar a construir o meu pentágono. O que é que ele diz mais? AB é paralelo ao eixo Z, ou seja, paralelo a este eixo, que é o ZR, e com maior abscissa que Q, ou seja, tem que ser para este lado, ou seja, quer dizer que o meu pentágono vai estar nesta posição, certo? Ou seja, esta vai ser paralela ao Z e tem maior abscissa que o Q, logo está para este lado. Então, eu já sei que este ponto pertence ao meu pentágono. Vou fazer o pentágono de uma maneira mais rápida, para não perder muito tempo. Já sabem, aqui, ou fazem com o vosso método, tanto faz. O importante é que construam o vosso pentágono com rigor. Seja de um método ou outro. Eu devia fazer isto aí mais clarinho, senão vai ficar uma confusão de linhas. Pronto. Agora, perpendicular, eu faço como é os ângulos, já sabem, o primeiro ângulo é 36, o segundo é 72. Depois, a partir do momento quando intercepta a nossa circunferência, eu já tenho um dos pontos, um dos vértices, depois faço uma perpendicular à diagonal, não é? Para, basicamente, puxar o ponto até o outro lado. Nós sabemos sempre que eles são simétricos em relação à diagonal. Simétricos quer dizer, estão alinhados. Então, pronto. Já tenho o meu pentágono. Construo e dou nome aos pontos, está bem? Não se esqueçam que estes pontos têm sempre o nome de rebatidos, ou seja, há rebatido, qualquer coisa rebatido, porque não temos os pontos na perspectiva. Nós ainda temos que puxar esta base para a nossa perspectiva.
Então vamos lá. Então este era o AB, não é? Então vamos começar AR, BR, CR, DR, ER. Ok? Pronto. Agora, não se esqueçam, vamos puxar sempre todos os pontos até o nosso X, que é a nossa charneira. Já podia ter feito isso. Tá. Isto é como se fosse o nosso 1. D1, C1, E1, pronto. E agora, perpendicular ao eixo X. A passar por aquele ponto. Desculpem, não é perpendicular ao eixo X. Eu disse perpendicular ao eixo X, queria dizer paralelo ao Z. Não é? Agora, basicamente eu estou a fazer a mesma coisa que eu tenho aqui. Olha, veja. Que isto também estava perpendicular ao eixo X. Vamos ver, esta estava perpendicular ao X. Ou melhor, esta estava paralela ao Z. Ao ZR, neste caso. Por isso eu agora estou a puxá-la até o meu X e vou fazer na mesma paralela, mas agora ao Z, já não é o Z rebatido. Tá bem? E agora como é que eu puxo estes pontos até ali? Vou usar a tal direção de afinidade. Então, deixa-me pôr assim para ser mais fácil. Pronto. A direção de afinidade desta reta aqui e vou ter que passar por todos os pontos. Vamos começar pelo A e pelo B. O problema destes exercícios é que normalmente temos que fazer ponto a ponto, não é? Então vamos lá. Estão a ver que eu já fiz o A, está aqui o A em perspectiva e o B em perspectiva, paralela ao D, não é? Sobre a reta que estava, não é? Estão a ver esta reta, depois sobre esta reta. Agora vou fazer a mesma coisa com o C e com o E e com o D. Onde é que estão? Estão ali. E agora vou fazer assim. Isto não serve de nada. Estão a ver que o meu E está acima ligeiramente do meu D. No meu caso. Ver. Pronto. Tinha que puxá-lo até ali. Ok. Estão a ver? Já tenho os pontos todos. Tem aqui o E. Tenho o C. Ainda está o meu D. E tenho o D. Ok? Pronto. Ou seja, já tenho a base da perspectiva. Agora tenho que unir, mas não vou fazer ainda muito escuro porque ainda não sei, porque ainda vamos ter que fazer as invisibilidades do meu sólido, não é? Por isso não vale a pena estar a fazer isso. Ainda a traço mais escuro, não é? Estou a ver como deu o pentágono. Para ver que dá uma coisa ligeiramente assim, ou seja, deixa-me ver. Isto está correto. Ok. Prosseguindo. Agora, o que é que temos que saber? A altura do nosso prisma, que diz que é 8. Só que a altura, neste caso, uma vez que esta base é... Exatamente, esta base está sempre no XZ e a outra vai estar num plano frontal com 8 afastamentos. Podemos fazer os 8 diretamente porque é no Y. A altura, neste caso, é medida no eixo Y. Por isso eu tenho aqui os 8 de altura. Por isso isto, na verdade, é como se fosse um plano
frontal, não é? Com 8 de afastamento. Aqui faço o P de alfa paralelo ao Z e ali paralelo ao X. Ou perpendicular ao Y, como quiserem, não é? E isto é o nosso H de alfa, por exemplo. Não precisam dar novamente a estas coisas. Então o que vamos fazer? Vamos basicamente puxar tudo até aqui, não é? Ou seja, aquelas retas que nós tínhamos puxado, vamos continuar, vamos prolongá-las. Vamos fazer isso no tá bem? É esta. O que não é necessário estar a puxar, porque, como é um prisma, não precisamos. Se fosse uma pirâmide, já precisamos. Pronto. Uma vez chegando aqui, novamente paralela ao Z. Está bem? A passar por aqueles pontos. Para depois puxar tudo até lá. A ver? E agora aqui. Ok. Pronto. Certo? Já temos. Agora, já não precisamos do dia para nada, porque o dia basicamente só puxa o rebatimento até à base. A partir deste momento já vamos trabalhar como trabalhamos normalmente, ou seja, vamos fazer uma paralela ao Y. Ou perpendicular ao X, mais uma vez. Tanto uma como a outra dá, não é? Aqui temos o nosso bilinha. E vamos fazer isso em todos. A linha. Agora, o C' e o E' têm que ir até à reta deles, que era esta. C'. O E, onde é que está? Está ali. A partir deste momento, claro que o exercício é fácil, não é? Não tem grande dificuldade. Só temos que puxar os pontos até a reta correspondente, por isso. Pronto, e agora temos aqui o D'. Pronto. A partir deste momento é só unir. E agora é fácil. Claro que esta base não tem nada anunciado a falar sobre o que é que devemos manter. Eu vou fazer como se fosse um sólido normal, ou seja, vou pôr as arestas visíveis e invisíveis. Se não disser nada, normalmente diz, não é? Mas neste, como não diz nada. Pronto, e então fazemos assim. Aqui a mesma situação. Vamos unir. Então, já sabemos que a base que está à frente é o linha, porque é a base que tem maior afastamento, e a outra vai estar ligeiramente para trás, ou seja, vai estar parte dela invisível, não é? Pronto. As arestas que saem daqui, as arestas laterais, são visíveis. Ou seja, estamos a pôr a traço mais escuro realmente o nosso sólido. Estão a ver? Agora. Pronto. E agora? Vamos fechar o nosso prisma. Tudo o resto que está para dentro será invisível. Por isso, o que é que será invisível? A aresta lateral CC', que está lá em baixo, a aresta de menor cota, e parte da nossa base inferior, de afastamento zero, não é? De D a C e de C a B. Pronto. Estão a ver como ficava? Pronto, e assim tínhamos resolvido o nosso exercício de prisma pentagonal regular numa perspectiva militar, ok?